Olá, me chamo Alessandra Balheiro, para quem não me conhece, está chegando agora e estamos na nossa série de autoconhecimento. Mais um vídeo para você, porque aqui autoconhecimento vem em doses diárias de amor próprio. Vamos, acompanhe que tem muita coisa boa hoje para você. E vamos falar aqui um pouquinho de acompanhar objetivos. Por que é tão importante a gente acompanhar os nossos objetivos? Que são as nossas lindas e belas metas. A gente tem que ter uma programação para que a gente possa verificar o que, sabe, ter aquele apanhado de que o que valeu a pena e o que não valeu a pena. Para isso é que nós temos as nossas metas e sempre estar avaliando os nossos feitos, avaliando o que a gente vem fazendo e que possa também melhorar ou que possa ser retirado do nosso convívio. Então, definir metas é muito importante. Todo mundo fala, olha, tem que ter tuas metas, porque é importante. Tem que definir meta, tem que fazer as tuas metas, tem que seguir uma meta, porque é pelas metas que a gente se guia até um objetivo. Mas para que esse objetivo chegue, você primeiramente tem que conhecer o que você gosta de fazer, o que você gosta de ter como objetivo. E se você não avaliar, de repente você está fazendo algo que nem gosta de fazer. Por isso a importância de você avaliar se aquilo que você está fazendo vale a pena estar sendo feito. Porque a gente vai acumulando algumas frustrações, a gente vai acumulando algumas decepções e no final a gente só faz por fazer. E a gente não tem que só fazer por fazer, a gente tem que fazer com prazer de estar fazendo. Por isso que a definição de metas, ela é importante para saber se você está no caminho certo. Se você se perguntar, eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo o que eu gosto? Por muito, muito tempo, eu acabei fazendo coisas que não gostava, mas precisava, porque precisava, tinha que fazer, não tinha uma outra alternativa. Ter alternativa sempre tem. É a gente que não faz essa avaliação das nossas metas, para saber se aquilo que a gente está fazendo está sendo viável, se vai ser, se está sendo prazeroso esse caminhar até onde a gente quer chegar. Porque a gente sabe que nunca teremos um fim, sempre vai ser uma continuação dos nossos objetivos, das nossas metas. Eu trabalho para me aposentar. Na aposentadoria, eu vou ter outras metas. Minhas metas é tal. Então sempre vai ter uma continuidade em tudo que a gente fizer, seja em todas as áreas da nossa vida. Mas para que isso aconteça, a gente tem que fazer uma avaliação periódica. E quando a gente faz uma avaliação periódica, a gente começa a se examinar. Eu ainda gosto de fazer isso? É necessário eu agir assim? É importante tal coisa ainda estar na minha vida? É importante eu dar importância para determinadas situações? Então, tudo isso é você se conhecendo todos os dias um pouquinho. Todos os dias você faz essa avaliação. Se você não conseguir ter essa disciplina de fazer todos os dias, ok, faça semanalmente. Faça de 15 em 15 dias, mês em mês. Fazer anualmente já fica um pouco mais distante para a gente poder fazer essa avaliação e contornar algo em que não está sendo agradável para a gente. Porque a gente fazer o que gosta é muito bom, é importante. Para isso a gente precisa se conhecer. Do que eu gosto? Eu gosto, eu preciso fazer, ou eu não gosto, porque lá no futuro, bem adiante, isso já está acontecendo. Eu sei porque eu posso falar por mim. Hoje eu faço o que eu gosto. E quando eu faço, eu sinto que não quero que acabe. E isso é que é importante, a gente definir uma meta. A tua meta,
as tuas metas estão envolvendo o que você gosta de fazer por prazer, com prazer, seja na tua vida amorosa, seja na tua vida profissional, seja no teu relacionamento com os teus filhos, com a família, o vizinho, cidade, tudo isso tem que estar ali, olha, sabe, em comunhão perfeita. Por quê? Porque você faz com leveza. E fazer com leveza é muito bom. Mas até lá, até você conseguir ver o que está leve para você, você precisa fazer as avaliações. E é muito importante a gente avaliar esse nosso processo de que a gente está deixando de fazer pelo outro para fazer pela gente mesmo. E é muito, muito prazeroso quando a gente tem essa percepção e começa a avaliar. Não, isso não está sendo interessante para mim. Isso não está sendo legal para mim. Então, eu vou buscar fazer melhor. Eu vou buscar fazer o que eu gosto, porque já foi o tempo da gente viver pelo outro, viver para agradar o outro e se esquecer. E geralmente a gente se esquece, mas quando a gente não se conhece, porque quando a gente se conhece, a gente não vai deixar apenas as coisas acontecerem e a gente vai empurrando com a barriga, né? Esse dito popular, vou empurrar com a barriga até ver onde dá. E quando a gente pensar que não, a gente já perdeu um tempo precioso que a gente poderia estar fazendo algo por prazer, por gostar de estar vivenciando aquela situação, aquela rotina, aquele trabalho, executando aquela função. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu consegui identificar é que todas as vezes em que eu estava fazendo atividades, ou convivendo com pessoas, ou convivendo com situações em que no fundo aquilo ali só estava por obrigação, é um desgaste emocional, é uma sensação muito desagradável. E quando eu comecei a ter esse conhecimento sobre o que eu gostava ou não, eu comecei a selecionar. Não, eu vou buscar algo para poder fazer porque eu gosto. E olha que, gente, eu já passei por tanta profissão. Como pedagoga, não exerci a função, mas eu tive experiências dentro da pedagogia. Técnica de enfermagem, e assim vai por muitas e muitas situações que eu fiz porque tinha que fazer, porque eu não conseguia enxergar esse autoconhecimento que eu precisava ter comigo mesmo para saber o que verdadeiramente ia me fazer bem. Até estar aqui repassando para vocês que vale a pena a gente selecionar e a gente avaliar nossas metas, definir as metas, avaliar as metas, acompanhar os nossos objetivos para saber se eles estão coerentes com aquilo que a gente gosta. Porque se não tiver coerente com aquilo que a gente gosta, não vem dar certo. A gente acaba se desgastando, a gente acaba não tendo vontade de estar fazendo, executando aquela função, e a gente os anos vão se passar, e quando a gente perceber, já foi o tempo, já passou uma boa parte, digamos, da nossa vitalidade. E isso é uma pedra no sapato quando a gente observa essas frustrações que vão ali, acumulando. Então, por experiência própria, que eu posso dizer para vocês procurem fazer o que vocês gostam de fazer e avaliem se aquilo que você está fazendo, até aquilo que você gosta de estar fazendo, você tem que avaliar metas, avaliar o seu comportamento para saber se você não pode melhorar. E isso também é autoconhecimento, porque quanto mais a gente se melhora, mais a gente se conhece que é capaz de executar coisas até que a gente nem teria na memória ou teria visualizado em estar conquistando. E uma outra coisa que casa muito com essa questão de acompanhar os nossos objetivos é a gente experimentar coisas novas. Experimentar coisas novas, para mim, foi tentar ver se aquilo vai ser bom para a minha vivência.
E às vezes pode ser desagradável, mas outras vezes pode ser maravilhosa a experiência. E a gente só consegue saber se aquilo é bom ou não é bom se a gente se der a oportunidade de experimentar, experienciar. Seja, né, com a questão de trabalho, seja com a questão de profissão, seja com muitas coisas, até mesmo com um simples toque de gostar ou não de uma determinada culinária, de gostar ou não de viajar, digamos, de avião, de trem, de motorhome, ou se de repente experienciar determinadas atividades físicas, nadar, pedalar, fazer um movimento diferente. Se você não fizer, você não experimentar, pode ter certeza, você não vai chegar a uma conclusão de que você gostou ou que você não gostou. Por isso que é importante a gente experimentar coisas novas, coisa que a gente nunca experimentou, a gente experimentar. Lógico que você não vai chegar aos extremos. Vou experimentar algo que eu sei que é nocivo para a minha saúde, que eu sei que é prejudicial ao meu relacionamento, é prejudicial à minha profissão. Não, gente, estou falando dentro de um consenso, de equilíbrio. Experimentar coisas novas para você saber se você de repente pode mudar de profissão. De repente pode mudar a questão do teu cotidiano. Então são essas coisas que você tem que experimentar coisas novas para que você possa, inclusive, melhorar a tua rotina, melhorar tudo que está ali no teu entorno. E isso também é saber se conhecer. Então você tem que anotar, e com isso, com essas vivências, você vai anotando o que eu gosto, o que eu não gosto. Sabe uma listinha? É muito interessante, porque eu já fiz isso. Eu tinha cadernos de anotações, colocando lá vivências minhas que me agradaram e vivências minhas que não me agradaram. Isso é autoconhecimento? Sim, ok, é autoconhecimento. Porque quando, de repente, eu pegar o caderninho e começar a reler, nossa, essa experiência aqui não foi boa. Essa experiência aqui, foi ótima, nossa, podia repetir mais vezes, porque é sinal de que eu gosto disso. Quando eu quero repetir uma experiência, uma vivência que eu tive, eu quero repetir. E é muito bom a gente buscar repetir coisas que a gente gosta de fazer. Eu experimentei e não gostei. Beleza, não vou, já sei que aquilo ali já vai para o meu arquivo, digamos assim. Foi bom, mas não quero mais. Foi legal, construiu um conhecimento para mim, mas morreu, foi uma única vez. E tem coisa que a gente observa, que a gente se deu a oportunidade de experimentar e gostou, e vai repetir várias vezes. E a cada experiência, uma nova vivência. Você vai tendo uma nova percepção daquilo que você vivenciou há um ano atrás, um mês atrás, porque você vai amadurecendo e você vai aprimorando o seu gosto, vai aprimorando tudo aquilo que você gosta e vem fazendo. É sempre bom a gente ter uma comparação dos nossos feitos, observar se a gente não está repetindo padrões. Tipo, ano passado, digamos assim, um exemplo, ano passado eu estava procrastinando muitas situações, muitas coisas, e aí eu me dei a oportunidade de vivenciar coisas novas para que eu não repetisse aquele velho padrão de procrastinação. E aí eu fui adaptando, avaliei que eu precisava botar outras coisas na minha rotina para não procrastinar alguns feitos, algumas coisas que eu precisava fazer, que eu tinha que fazer e estava ali só mesmo deixando sem observar. Não estava observando que eu estava, a vida estava me dando várias vezes aquela situação e eu estava repetindo aquele mesmo erro. E aí eu parei para pensar, não, espera lá, eu vou fazer uma autoavaliação do meu comportamento. Eu vou fazer uma autoavaliação naquela situação para saber por que aquela situação estava o tempo inteiro se repetindo. O tempo inteiro eu caía na mesma armadilha. O tempo inteiro aquela situação me vinha como se fosse uma prova. Como se fosse para me dizer assim, tu vais superar
Tu vais conseguir dessa vez e deixar para trás ou tu vai continuar nesse ciclo, né? O tempo todo, nesse looping, a mesma coisa, repetindo. Então, isso é importante, essa autoavaliação, para que a gente não caia nessa repetição de padrão, de comportamento. Isso é se conhecer. Se eu me conheço, que eu vou acabar repetindo aquele padrão, opa, alto lá, eu vou tentar fazer de uma maneira diferente. Eu vou fazer uma avaliação do que eu posso fazer melhor, como eu posso fazer melhor, como eu posso agir melhor. Isso também é conhecer e se superar, porque autoconhecimento também é superação. A gente se supera todos os dias. Todos os dias a gente vem superando, a gente vem se superando. Isso é pleno, é maravilhoso quando a gente passa a enfrentar os nossos medos e dizer, opa, eu estou aqui me examinando, eu estou avaliando de que esse medo não tem necessidade de existir. E eu vou conseguir pular, digamos assim, esse medo, não vou repetir mais essas sensações, porque eu quero chegar no próximo nível. E aí você vai para um próximo nível, mas só vamos para um próximo nível de autoconhecimento se examinando, se avaliando, para saber até quando eu vou precisar estar repetindo padrões, repetindo os mesmos erros e ficando, né, naquela mesma ladainha, todo dia ela faz tudo sempre igual e isso não é legal. A gente tem que prosseguir, escadinha, escadinha, né, todo dia, tendo aquela dosezinha de autoconhecimento, é uma dose diária de autoconhecimento e amor próprio que faz com que a gente possa conseguir evoluir. Evoluir em que sentido? Em todos os sentidos, gente. Tanto material, mental, emocional, espiritual. A gente está aqui para evoluir, ninguém pode ficar estacionado. E para isso a gente tem que ter esse voltar para a gente. O se olhar onde eu posso melhorar. Tá bom, eu vou me avaliar. Onde eu posso melhorar? Aí vem a questão de se questionar. Se questionando, se avaliando e botando metas e objetivos que a gente consegue chegar a lugares melhores. Não é a gente ficar o tempo todo se julgando. Não, julgamento aqui não cabe. Porque se julgar, a gente não está auxiliando esse autoconhecimento. Então, e uma outra coisa que eu gostaria muito de relatar para vocês é que faz parte do nosso autoconhecimento a gente, em se observar, a gente sair um pouco dessa vida mecânica, eu tô aqui, eu assisto um vídeo, eu quero ter autoconhecimento. Aí eu vou no podcast, eu vou num curso, eu vou em tal... Gente, mas tem uma coisa que vocês podem fazer, que isso me auxiliou tanto no meu início de jornada, que foi essa questão de buscar leitura. Pega realmente um livro físico, pode até ser um livro virtual no teu tablet, no teu telefone, computador, mas você ter o prazer de ler um livro, acompanhar uma história, porque é um momento que você para de fazer tudo. Porque a gente tem esse defeito, esse vício de eu estou aqui escutando, e eu estou nas minhas funções. Tarefeira, eu estou lavando uma louça e estou arrumando aqui, a gente quer fazer 5 coisas ao mesmo tempo. E no final não acaba aprendendo nenhuma, que dirá as 5 coisas, né? Não faz bem feito nada, nenhuma das 5 coisas que a gente está fazendo bem feito. Então, esse momento em que você pega um livro e silencia a tua mente e foca, né? O teu foco vai o quê? Vai focar para aquela leitura. E aí você lê, né? Separa meia hora do teu dia. Eu sei que é algo bem desafiador, mas é aí que está a graça, o desafio. O desafio de fazer um pouquinho diferente hoje daquilo que eu fiz ontem. Aí você pega, deita ali, vai lá pro teu divã, ou pra tua rede mesmo, pega, põe o ventilador nesse calor que tá rolando, ou então vai pro teu cantinho, que você reserve esse tempo e esse canto,
Você pega um livro, seja de autoajuda, autoconhecimento, seja de algo que vai agregar, né, essa tua evolução, esse conhecer-se. E aí você lê, de repente, anota, pega um caderno para anotar as coisas interessantes. Você está concentrando em uma única tarefa. Você está fazendo o teu cognitivo trabalhar a teu favor, porque você vai estar conseguindo fixar, inclusive, o que você está lendo. E isso foram dias de disciplina que eu tive que efetuar. E, de repente, não quero anotar porque eu estou numa posição. Pega um marca-texto, vai marcando pontos importantes naquela leitura. E, de repente, você vai folhear novamente, depois que terminar de fazer a leitura, e ver, nossa, eu li em tal livro uma coisa bem interessante. Legal, deixa eu olhar aqui, é o que foi mesmo. Aí você tá lá. Ou se você anotou, vai estar mais fácil de você achar. Ou se você marcou no texto, fez uma marcação no texto, você vai folhear e diz, nossa, isso aqui eu vivenciei hoje, olha, foi interessante, porque o teu cérebro ele vai recordar que você leu em algum canto determinada coisa e que está te mostrando na tua vida e tu vai poder saber executar, vai passar na prova, digamos assim. Então, é importante a gente ouvir os podcasts, ouvir os vídeos de autoconhecimento, sim, é importante. Mas a gente não consegue hoje em dia focar apenas em uma coisa. A gente está ali ouvindo, mas está prestando atenção e está fazendo outras coisas. E essa questão da leitura, ela é importante porque você acaba se conhecendo mais ainda, principalmente se o assunto do livro for para você despertar esse autoconhecimento. É muito importante. Eu me lembro que no meu desespero de buscar esse autoconhecimento, eu comecei a pegar livros emprestados. Eu não tinha o hábito de comprar livros. Então eu comecei a pegar emprestado, livro de vizinho, que também a gente falava do mesmo assunto. Eu pegava livro com vizinhos, ou de repente eu pegava livro emprestados numa biblioteca de autoconhecimento, ou comprava mesmo, ia nas feiras de livro e comprava para poder ler, anotar e rabiscar mesmo. Os meus livros são todos rabiscados, tem gente que não suporta isso, acha um crime, mas para mim eu me identifico assim. Gostava de ter meu caderninho para anotar, não, isso aqui eu vou anotar sim, porque é importante. Nossa, eu tinha cadernos e cadernos, e ainda tenho alguns, eu ainda até tenho, anotando aquilo que eu achei importante, interessante, e que foi para mim marcante para construir essa nova eu. Então, sempre é bom a gente buscar uma nova alternativa, mas que a gente consiga desacelerar essa nossa mente, desacelerar e observar, estar presente, estar aqui nesse momento de autoconhecimento, mas presente. Eu estou em busca de autoconhecimento, e começo a buscar muitas coisas e pulo de um vídeo para o outro, e sabe, de uma situação para outra, de um podcast para o outro, aí eu escuto 5 pessoas ao mesmo tempo. Calma, que isso vai dar o nosso velho burnout. A gente vai acabar se sobrecarregando de tarefas físicas, tarefas mentais e acaba não aprendendo nada. Ou muito pouco. Eu sei que tem pessoas que conseguem fazer isso com maestria. Fazer 5 coisas ao mesmo tempo e aprender, mas nem todo mundo é assim. Por isso que o autoconhecimento é importante. Você é assim? Você acha que para você é importante fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo, que você consegue absorver perfeitamente tudo aquilo e fazer com precisão tudo aquilo que você está fazendo? Ótimo, você se conhece. Mas se você de repente está fazendo porque o outro fez, eu vou fazer. Nossa, eu admiro aquela pessoa, ela consegue executar 5 tarefas ao mesmo tempo. Beleza, nem todo mundo é igual. Tem gente que precisa executar uma tarefa de cada vez para fazer bem feito. E se sentir bem em fazer uma tarefa de cada vez, fazendo bem feito e olhando, nossa, eu consegui fazer uma tarefa, mas foi bem feita. Tem gente que consegue e é boa nisso. Tem outras que se fizer só uma coisa, parece que se sente vazia, parece que se sente incompleta. Isso aí mais adiante nós vamos explicar. Eu vou explicar para vocês um pouco da minha vivência, que eu fui buscar análise corporal para poder eu me entender. Porque eu achava que eu não era normal. Como é que
eu não consigo fazer uma coisa de cada vez. E aí, análise corporal, que é faz parte da psicanálise, ela explica o porquê que eu não conseguia fazer uma coisa de cada vez. Está dentro de um traço de caráter meu que foi formado, em que eu sou do tipo de pessoa que consegue fazer 3, 4 tarefas, 5 ao mesmo tempo, que eu consigo ser proativa, que consigo executar com perfeição, e eu não consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu sempre tenho que estar com 5 coisas. Para mim foi um desafio eu ter que parar para fazer essa leitura e não ter que estar pensando, nossa, tem tal coisa para fazer, tem tal coisa para fazer, tem que estar... Porque para você ler, você tem que parar e ler. A sua visão, a sua concentração tem que estar ali em uma única coisa. Para mim foi um desafio. Mas eu precisava dessa vivência. Eu precisava dessa experiência. Hoje em dia eu tenho lido menos? Tenho, mas quando eu vejo que eu estou demais, que eu estou demais fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e acabo não fazendo bem feito nem uma coisa nem outra, aí eu, vou voltar para o meu exercíciozinho de ler um livro que eu consigo me concentrar e consigo fazer direitinho, que aí eu conseguia fazer uma coisa de cada vez. E aí quando eu percebo que eu estou envolvida nesse movimento de que isso acaba sobrecarregando o nosso mental, que sobrecarrega o nosso físico. Aí eu disse assim, calma, eu vou respirar, eu vou meditar um pouco, e uma tarefa que eu vou fazer hoje é leitura. Aí eu ia em busca de um livro, lia, que é para eu poder dar uma pausa. Depois que eu fazia esse exercício, eu podia até fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu já só fazia com menos velocidade, com menos cobrança, né? Então, para mim foi muito importante essa questão da leitura, de ler livros, porque eu conseguia fazer esse autoconhecimento via tona. Eu conseguia fazer um desempenho melhor de se conhecer de verdade através de uma boa leitura, de me colocar ali dentro do contexto do livro, de anotar, de grifar. Isso é uma das dicas maravilhosas que eu consegui fazer e que eu aconselho você fazer também. Então, vamos dar uma revisada assim rapidinho. Nós falamos de nós acompanharmos o nosso objetivo, de nós termos na nossa mente as nossas metas. Por que a gente precisa ter metas? Para que elas possam ser superadas e possam ser realocadas, ou a gente botar novas metas. Já que a gente cumpriu uma meta, vamos colocar uma outra meta, e assim a gente vai se conhecendo devagarzinho, devagarzinho. A gente vai, através das nossas metas, se conhecendo. Do que eu gosto de fazer, eu preciso permanecer, fazer as avaliações. Eu preciso permanecer com tal atitude, ou fazendo tal, ou tendo tal comportamento, ou vivenciando novamente aquela situação. Eu estou repetindo o padrão, eu estou novamente repetindo e caindo no mesmo erro. Por isso que é importante essa parada para se avaliar. É importante também você buscar esse autoconhecimento de uma maneira, digamos assim, mais concentrada, que é você fazendo do livro, da leitura, um bom método, uma boa ferramenta para que você possa se conhecer o quão você é acelerada. Você só se conhece o quanto você é acelerada, você não sabe fazer uma coisa de cada vez, é quando você pega um livro para ler. Aí você consegue, eu consigo ler o livro que vou-me embora. Ótimo, você é o tipo de pessoa que consegue fazer uma coisa de cada vez e faz bem feito. Aí você acaba se conhecendo. Ou você é o tipo da pessoa que eu quero ler. Tem gente, nossa, um tempo eu estava assim. Eu pegava 3 livros de 3 assuntos diferentes, ou às vezes até do mesmo assunto. Aí eu ficava, eu vou ler meia hora esse capítulo, meia hora esse livro. Depois eu pegava outro livro, eu vou ler meia hora esse aqui. Depois eu pegava outro livro, eu passava 1h30 lendo, mas meia hora para cada livro. Olha que coisa, isso é se conhecer. Aí depois eu parava assim, eu tô aprendendo,
no final eu estava misturando as histórias, eu estava misturando os conhecimentos, porque é assim que eu funciono, é assim que eu consigo executar, mas não está certo. Porque eu acabo depois no final não fazendo bem feito. Então, se eu me conheço que eu sou assim, aí eu vou cair em cima daquilo ali que eu estou errando, daquele padrãozinho que eu estou seguindo e vou tentar fazer melhor. Então, vejam bem todas essas dicas que eu dei aqui, inclusive da minha vivência, e vamos fazer o quê? Um aparato, uma avaliação. Bora se avaliar, bora inclusive avaliar as nossas metas, avaliar o nosso comportamento diante de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, se é necessário fazer tantas coisas ao mesmo tempo, se eu posso fazer uma coisa de cada vez. Isso é buscar se conhecer. Porque se a gente está o tempo todo repetindo as mesmas coisas de uma maneira que está levando a um erro ou não está levando a lugar nenhum, aí a gente tem que parar. Tem que parar e ver assim, caramba, eu tenho que melhorar tal aspecto, eu tenho que melhorar determinada situação, então eu vou buscar melhorar. Isso é que é um bom sinal de você se avaliar, de você rever as suas metas, de você, inclusive, experimentar coisas novas, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa altamente ativa. Eu vou buscar fazer algo que possa desacelerar, me desacelerar. E é isso que a gente tem que vivenciar, experimentar. Eu não vou saber se eu sei fazer algo de uma maneira mais lenta ou mais tranquila, mais calma, se eu não experimentar, se eu não me der a oportunidade de vivenciar uma coisa nova. Então, põe esse desafio aí para você. Faça uma lista das suas metas, avalie essas suas metas, avalie se você se tá agradando, se não está agradando, se já está na hora de encerrar, de é preciso ou não preciso fazer, é necessário ou não fazer. Experimente coisas novas, ponha coisas novas no seu dia a dia, para poder você até mesmo saber se você gosta ou se você não gosta. Ponha o livro, a leitura, para poder você ter mais foco nesse autoconhecimento, né, que isso é muito importante. E procure também, inclusive, mesclar em fazer cursos, porque quando a gente faz cursos, seja online ou presencial, nós também estamos tendo vivências com outras pessoas, se for presencial, vivências com outros conhecimentos. Então, fazer cursos é muito importante, porque aí a gente vai saber do que eu gosto, do que eu não gosto, se é legal. É muito interessante. Quando eu comecei, eu era a Maria dos cursos. Não podia ver um curso online, principalmente aí na época da pandemia, que a gente tinha uma facilidade muito grande, por preços bem atraentes, vários cursos. E eu adentrei em cursos que falava de terapia, que falava de terapia integrativa, que falava de autoconhecimento. Eu mergulhava. Não, eu preciso me conhecer. Isso também é uma ferramenta. Cursos são importantes, por mais que você não vá trabalhar com aquele curso que você fez. Mas é uma linda ferramenta de autoconhecimento, porque você adentra num mundo em que você não conhece. Aí aqui cai de novo você experimentar coisas novas. Você faz um curso, ok, gostei, nossa, acrescentou para mim, foi interessante. E eu aprendi muita coisa sobre mim e acabei repassando para outras pessoas fazendo cursos. Seja online, presencial, fiz muitos cursos presenciais, principalmente voltado dentro da minha área de saúde, da fisioterapia, e fiz muitos cursos online, voltado também na área de fisioterapia, e eu ia o tempo todo me aprimorando. E me aprimorando em quê? Nas técnicas? Para atendimento? Não. Para primeiramente, aprimorando aqui, ó, o meu eu. Eu queria me conhecer, eu estava com fome de autoconhecimento. E um dos recursos é fazer cursos, mentorias. Isso foi muito importante para mim. As mentorias, os cursos, os vídeos que iam me apresentando situações novas
que a partir daí eu ia me redescobrindo, me conhecendo, me avaliando, me examinando, fazendo com que eu pudesse explorar um pouco mais do que eu gostava ou do que eu não gostava, de olhar ali para dentro de mim. Então, várias dicas foram dadas aqui hoje, gente. Vamos lá ver se a gente consegue fazer uma reflexão sobre tudo isso que foi mostrado, falado, discutido. Aguardo você para vir comentar, para curtir, para compartilhar. Se foi bom para você, compartilha. Vai lá, põe o teu likezinho, curte, para que possa chegar, né, essa conversa bacana que a gente está tendo aqui para outras pessoas. Que às vezes a gente assiste um vídeo e tem um insight. E esse insight a gente vai levar até o resto da vida. A gente vai só aprimorando aquele insight, mas a gente é um começo. O que às vezes eu falei aqui para ti hoje pode te destrinchar algo em que você vai levar para a sua vivência. Você vai melhorar e vai, de repente, buscar um hábito novo, um desafio novo, vai observar as tuas metas. Então, vamos nos dar as mãos para que a gente possa ter esse autoconhecimento cada vez mais e mais, porque autoconhecimento e conhecimento nunca é demais. Sempre cabe na nossa bagagem, sempre. Porque aqui você sabe que o autoconhecimento, ele sempre vem em doses diárias de amor próprio. Então, fica com Deus e vem que vai ter muito mais sobre autoconhecimento e a gente só está começando essa nossa jornada. Beijo no teu coração.